Bom dia a todos, meus queridos, meus amados, meus irmãos, meus entes queridos, ou aqueles que eu não conheço. Onde chegará esse devocional? Desejo a vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu trago hoje para nossa leitura, para o nosso estudo, para nossa entrega sincera, o que está em Mateus, capítulo 7, no verso 8. Vai nos ensinar sobre orar e também na certeza que Deus, Ele vai nos ouvir. Ele vai dizer aqui, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, na verdade, se tratando de Deus, Deus perfeito, em sua perfeita obra, com certeza Ele vai dar. Quando a gente pede, a gente vai receber. Quando a gente busca, a gente vai encontrar. Quando a gente bate, vai abrir de uma forma contundente com a própria Escritura. Porque a palavra do Senhor, ela é tão complexa, ela é tão sábia, tão inteligente, tão poderosa, que nada vai sair da correlação dentro do mandamento, dentro da lei, em retos caminhos. Então não adianta pensarmos que vamos apresentar tudo, que vamos pedir, vamos receber tudo e que vamos buscar e encontrar e bater e vai abrir. Tudo isso vai acontecer se estivermos dentro da legalidade de Deus. E dentre elas, eu digo que seja feito, como está na oração do Pai Nosso, que eu também vou trazer aqui, que quando oramos devemos dizer sinceramente, apresentando aqueles alvos e falar com o Senhor, assim como está na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Nós apresentamos a nossa, porém a vontade dele é soberana, pois ele é Deus soberano. Então a questão é essa. Então vamos entender. Mateus 7, no verso 8. E repito, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vamos orar para que o Senhor nos ajude aqui em revelação e na profundeza desta compreensão. Oh, glória. Eterno Deus, em nome de Jesus, nos prostramos no trono da Tua graça, na certeza que tudo que necessitarmos aqui na terra, com a legalidade, no Teu caminho, no que o Senhor quer para as nossas vidas, pois os Seus planos, os Seus sonhos são melhores que os nossos. Às vezes o nosso querer nos levará ou nos levaria a caminhos tortuosos, a frustrações, a percas ou a perdas. Mas o Senhor é Deus poderoso para saber o que devemos, o que o Senhor deve nos conceder, o que o Senhor deve abrir para nós, qual porta o Senhor deve abrir e o que a gente deve encontrar onde passarmos, onde almejarmos, onde ou orando ao Senhor ou não. Eu sei que o Senhor fará tudo isso, nos encaminhará e nos fará receber o que é lícito, nos fará encontrar o que é lícito e abrir a porta onde haverá retidão, onde haverá edificações, onde será edificada a nossa vida numa rocha, e na mesma rocha que faz referência ao próprio Filho, ao próprio Jesus que está à tua destra. Por isso que estamos aqui orando, pedindo em nome de Jesus, porque a própria palavra do Senhor diz que Ele está à tua direita, e ninguém vai ao Senhor senão por Ele.
Por isso, em nome de Jesus, Senhor, me ajude nesta manhã e ajude os meus irmãos a ter essa compreensão também, de ter essa entrega sincera, de buscar essa motivação no Senhor, essa certeza desta unção, dessa presença, crescendo espiritualmente a cada dia, para entendermos todas estas coisas. Eu lhe agradeço em nome de Jesus, que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus. Então, assim como está escrito, o verso 7 já nos traz aqui, que era próprio Jesus, era o próprio Jesus nos ensinando a orar, nos estimulando, incitando ao povo a orar. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que recebe, aqui é o verso-chave, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. O qual dentre vós o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha bem, eu nem ia chegar até o 12, mas aqui Jesus ensinou os caminhos e depois mencionou aqui quem é que vai dar, se um filho pede um pão e você dá uma pedra, ou eu daria uma pedra? Não. E se pedir um peixe, você vai dar uma cobra, ou eu daria uma cobra? Não. Nós que somos maus, já fazemos assim, imagina o Senhor, nosso Deus poderoso. Mas aqui já começa o caminho no 12. Então, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, aqui já começa o caminho. Então, quando você for aconselhar alguém, ou você não ser omisso e não aconselhar alguém. Então, aconselhe as pessoas, porque assim como você precisa, como você gostaria que alguém te aconselhasse em alguma coisa, então quando alguém for carente e necessitado de um conselho, você faça, que aqui já começa o caminho para que o Senhor, Ele faça tudo isso, que a palavra de Deus é uma legalidade. Temos que ter legalidade. Quanto mais legalidade, mais intimidade, mais o Senhor revela, mais vamos avançando nos seus átrios. E com certeza dentro dessa intimidade, Ele vai trazer para você a própria revelação, a própria ação dele e respostas em oração. Então, aqui está dizendo desta forma, e aqui em Provérbios 8:17 está escrito para nossa compreensão que ele diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então, se procurarmos o Senhor por amor a Ele, criando legalidade, começando como aqui, fazendo pelas pessoas o que a gente gostaria que as pessoas fizessem por nós, entendendo assim como está na oração aqui do Pai Nosso, no próprio Mateus 6, quando oramos, olha aqui, portanto, o próprio Jesus nos ensinando, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Lembra que eu mencionei para vocês? Não adianta a gente
falar assim, ô Senhor, a minha vontade, eu quero isso, Senhor. Não, aqui está dizendo, venha ao teu reino. Se você assumiu esta filiação, ou assumiu a paternidade de Deus para a sua vida, então você está no reino dele. Então faça-se a tua vontade, assim na terra, enquanto estivermos aqui como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, o Pai nosso que estás no céu, ele é o próprio pão, ele é o pão da vida. Logicamente que podemos ter aqui uma visão direta a ser o pão nosso, o nosso alimento de cada dia, né? Dar-nos hoje, e o fato de termos o pão, a gente começar a perdoar as nossas dívidas. Aliás, o Senhor perdoar as nossas dívidas porque estamos perdoando os nossos devedores ou os que nos ofendem aqui nessa terra. Olha bem, olha quem é esse pão. João 6,35. Declarou-lhes, aqui relato de João, pois Jesus, relato de João, palavra de Jesus. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é o pão da vida. Ele vai nos dar o alimento de cada dia, o alimento e a nutrição espiritual. E também, se a gente crer nele, jamais teremos sede. Logicamente que não teremos nem sede de água, mas aqui está dizendo assim como foi, está escrito assim como foi sobre o devocional de ontem, sobre o que eu mencionei, sobre a mulher samaritana, que era um povo rejeitado, e o Senhor foi ter um encontro com aquela mulher para apresentar ele como o pão da vida, como a água que nunca mais ninguém terá sede. Por isso que aquela mulher depois saiu, com relatos bíblicos, saiu falando para todo o povo samaritano que Jesus vive, ela o encontrou. Então, todos que estão achando, estão pensando que são rejeitados, o Senhor bate a porta. E assim como está no verso principal aqui, o Senhor, ele, se pedirmos a ele, ele nos dará. Se o buscarmos, nós vamos o encontrar. E se a gente bater, ele abrirá portas, fechará portas, abrirá portas dentro de outras portas, porque ele nos promete mediante esta legalidade, porque ele é o pão da vida. Se a gente for até ele, aqui, ó, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, o que está escrito na palavra de Deus, desta perfeição, não canso de passar a vocês que a Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente 1.600 anos, por 40 pessoas diferentes, pessoas intelectuais, como Paulo, como Lucas, pessoas sem instruções gramaticais, vamos dizer assim, como Pedro, basicamente Pedro, que ele era um pescador, era o mais assim, ignorante, vamos dizer assim, mas aí como também Moisés, que era muito inteligente, muito estudado, aí depois veio alguns como Josué,
que foi já um sucessor ali de Moisés, que não viveu num palácio como Moisés, mas também que poderia, foi um aluno ali, mas já veio com muitas riquezas dentro da Escritura Sagrada. Então é isso, por 40 pessoas diferentes, num período de 400 anos, aliás, desses 400 anos, isso, e 40 pessoas, olha bem, 40 pessoas, 1.600 anos, 40 pessoas, olha bem, o poder, por ser algo tão que uma coisa responde à outra. O que Pedro fala, Paulo não desfala. O que Moisés, como ele escreveu o Pentateuco, ali quem terminou escrevendo como João, o Apocalipse e as 3 cartas e o Evangelho de João, ele também não desfala, não desfaz o que foi criado ali, lá há 1.600 anos atrás. Então é isso, meus irmãos, como não crer numa coisa tão poderosa, no poder, na verdade das Escrituras. Olha aqui, a verdade do Deus vivo, a verdade transformadora, a verdade que nos confronta e que não nos deixa estacionados, que nos faz avançar. Assim como quem me conhece antes de conhecer a verdade das Escrituras, sabe o quanto eu vivia e alimentava o mundo, o padrão do mundo, com bebidas, com promiscuidade, com sexo ilícito, com mentiras em algum tempo, não muito, com vida fracassada. Mas depois que eu comecei a alinhar a minha vida por este poder, olha bem, quem me conhece sabe o quanto eu mudei, o quanto eu estou sendo transformado pela renovação da minha mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então recebam por parte de Cristo as Escrituras Sagradas que transformam, que cura, que liberta, que restaura vidas, restaura famílias, restaura gerações que estava perdida e perde e trabalha essa iniquidade e os traz santo para o santo dos santos, que vai transformar a sua vida e da sua família. Tudo na sua vida vai ser transformado. As suas finanças, a tua vida, começando a sua vida espiritual na presença dos átrios do Senhor, depois a sua família, tudo vai sendo transformado. Logicamente que não é como uma varinha de condão, porque o Senhor precisa entender e ver a nossa fé, a nossa entrega sincera, para que Ele realmente comece a transformar. Nada é muito fácil. Lógico que tem coisas que vêm fáceis. Eu conheço, eu tenho um amigo que quando o fato dele falar, quero me batizar, então, descer as águas, ele perdeu a vontade de beber, o filho dele tinha um problema de saúde, já sarou de cara, olha bem, tinha um problema intestinal, que não parava alimento, que não podia tomar leite, logo em seguida, esse menino parou de ter esses problemas e hoje bebe leite com abundância e não tem problema nenhum. Isso é o poder de Deus. E é esta receita que eu tenho passado aqui neste devocional. Palavra do Senhor.
de Gênesis a Apocalipse tem vida para você e para mim. Fique em paz e até amanhã, com a presença, com a certeza que o Senhor quiser. Se Ele quiser, Ele vai conceder mais um devocional, mais um dia, mais anos de vida, mais décadas, porque eu completei meio século, quem sabe mais meio século, mas tudo depende dele, é do querer dele. Amém? Fique em paz. Abraço.